Você lembra de Coragem, o Cão Covarde? Aquele desenho onde tem um cachorro medroso que pra todo mundo parece ter só alucinações. Ele enxerga monstros bizarros, mas ninguém acredita. O Eustácio vive chamando ele de cãozinho estúpido, e a Muriel tá sempre distraída. Mas além de toda essa bizarrice de Coragem, existe um sentimento ainda mais estranho e mais profundo que aquele desenho retrata. E eu tô falando do vazio. E não é só o vazio do cenário dele, lá de lugar nenhum, que por si só já é sinistro e isolado, mas sim do vazio existencial e da solidão que a série traz à tona quando assistimos. Pensa comigo, você lembra daquelas madrugadas que você tava tranquilo assistindo Cartoon Network e lá pelas 3 da manhã, você tava tomando aquele leite com Nescau, todo coberto no edredom e do nada a abertura de Coragem, o Covarde entra na tela, já dava até aquele arrepio. Não é à toa que essa é a única série da Cartoon Network realmente classificada como horror. E parece que a galera que fazia a programação da TV a cabo, lá no tempo da Sky na época, colocava esse desenho pra passar de madrugada de propósito, não é mesmo? A série tem 4 temporadas e um filme crossover com Scooby-Doo, mas o que faz ela grudar na gente é a sensação de angústia que ela traz. Nesse vídeo eu vou te provar que o maior vilão de Coragem, o Covarde não é o Catzy ou Lee Quack, mas sim o vazio de um mundo que se recusa a ver a verdade. Fica comigo que essa análise vai te mostrar o terror por trás de Coragem, o Covarde. Bora lá! Coragem é o nosso protagonista medroso, mas que paradoxalmente tem que ser o herói, mas o medo dele tem uma origem, o vazio primordial, o trauma do abandono e o flashback do veterinário não é só um detalhe, é a base de tudo a trama do desenho. No episódio Lembranças do Passado do Coragem, a gente descobre que Coragem filhote foi separado à força de seus pais. Eles foram sequestrados e enviados a um foguete para Júpiter, em um experimento de um veterinário louco que queria criar cães super fortes. Isso não é um acidente, é uma perda traumática. A cena do Coragem preso na cerca assistindo os pais serem levados pelo vilão é de fato muito brutal. Coragem tentou salvar os pais, mas o veterinário perseguiu. Coragem caiu sozinho em um beco no lixo, viu o foguete decolar e ali no vazio de um beco imundo, com o céu se abrindo para levar a única família que ele tinha. Ele foi encontrado pelo Muriel. O Coragem não só perdeu a família dele de forma violenta, mas também foi descartado no lixo. E o que sobrou foi o vazio do luto e o medo paralisante de perder a nova família. A vida dele era uma luta constante para impedir que o vazio da perda se repita novamente. Essa origem justifica as reações exageradas de Coragem. O medo dele não é só covardia, é o medo real de que se ele olhar, ele será abandonado de novo, sozinho, em lugar nenhum. Ele tem que lidar com os vilões Catzy e Lee Quack, e até com a mãe do Eustácio, que só quer testá-lo ou arruinar a vida de Muriel. A fazenda onde ele vive é um ponto isolado no lugar nenhum. Eles estão a sós, sem vizinhos, sem polícia e sem ninguém. A ironia do nome da cidade é o cerne do problema. Se o nome é lugar nenhum, a Muriel e o Eustácio e o Coragem são pessoas de lugar nenhum. Eles não pertencem e não têm apoio de nada. A fazenda é cercada por um cenário desolador, muitas vezes coberto por névoa, nevascas ou escuridão profunda. Não tem pra onde correr, e o que intensifica isso tudo é o horror da série. E se o Eustácio fosse uma figura racional e protetora, Coragem não precisaria ser o herói, na verdade, mas o Eustácio é o vazio afetivo em pessoa. Ele é a representação do egoísmo na velhice. Ele maltrata o Coragem, ele ignora os perigos e pior, muitas das vezes, ele é o catalisador dos próprios problemas por causa da ganância ou de uma inveja doentia do irmão. Pensa bem, o Eustácio tem olhos vazios que quase ensaia a alma e vive reclamando. Ele é o próprio vazio da satisfação. Lembra do episódio que o Eustácio fica com amnésia no final? O Coragem simplesmente o deixa trancado no armário. Por quê? Porque o Eustácio é tão inútil e tão cruel que o Coragem percebe que o vazio do armário é o mais seguro do que a presença dele. O Eustácio é a prova de que o vazio moral e empatia dentro de casa é um horror tão constante quanto o monstro lá fora. O Coragem se sente isolado porque a única pessoa que ama, Muriel, sempre está em perigo. E o Eustácio é uma ameaça passiva ou ativa. Ele luta contra alienígenas, fantasmas, como o Rei Ramsés, e psicopatas como o Fred, o barbeiro esquisito. Mas o maior horror dele é a indiferença das pessoas que deveriam ser seu porto seguro. Coragem tem superpoderes, mas o mais trágico é que o maior poder dele não consegue quebrar a barreira da ignorância. Coragem tem pulmões poderosos, metamorfose, regeneração e até mesmo materialização. Ele é um deus do Toon Force, preso numa forma de um cachorrinho aterrorizado, mas ele não consegue falar de forma consistente. Ele até se limita a gritos, guinchos e expressões de pânico. E isso, na minha análise, é a metáfora do vazio da comunicação. Ele sabe que está acontecendo, mas não consegue articular de fato o vazio. E é aí que entra o computador da casa, que é o único que fala de forma lógica e coerente, mas ele só dá informação e não empatia. Coragem se volta para a máquina e para a lógica fria dela, porque a comunicação humana falhou. O computador dá o conhecimento necessário para a Coragem lutar, mas o Coragem ele tem que fazer o trabalho braçal como sempre. O grito dele, que é literalmente poderoso, é inútil para convencer o Eustácio a se mexer. O grito dele se perde no vazio da atenção do mundo. Quantas vezes ele grita Eustácio, só responde com um cãozinho estúpido. Coragem está gritando o tempo todo sobre o
destino do mundo, mas para os únicos que precisam ouvir é só um barulho de um cãozinho covarde. O Coragem é o único que entende a gravidade das ameaças e carrega o fardo desse conhecimento sozinho. Mesmo os vilões mais icônicos como Cats e Lee Quack reforçam esse vazio do desenho. Eles não são ameaças pontuais, eles são ameaças recorrentes que comprovam que o lugar nenhum está sempre em perigo. O Cats é o arqui-inimigo, ele aparece em vários episódios, sempre com planos sádicos e elegantes. Ele representa a ameaça constante de que a solidão de lugar nenhum atrai o predador, aquele que se diverte com o sofrimento alheio, a forma como ele desafia Coragem para jogos como com gosto de encarar e a prova de que ele vê o Coragem como um mero entretenimento. O Lee Quack é o prato do charlatão, um vigarista expert que aparece quando a família está vulnerável. Ele representa o vazio da confiança. Ninguém em lugar nenhum é quem se diz ser. Ele usa disfarces como médico ou técnico para roubar a família. No episódio que ele hipnotiza Muriel e o Eustácio para roubar o dinheiro da loteria, a gente vê Coragem tendo que lutar contra a própria família sob controle. E o episódio do Rei Ramsés, com aquela animação bizarra e design assustador do fantasma, é a prova que a ganância do Eustácio atrai o mal. E o Eustácio se recusa a devolver algo por pura mesquinhez. E quem paga o pato mais uma vez é a Muriel e o Coragem. Apesar de ser o cão covarde, ele é o mais corajoso de todos. A coragem dele dá-se do sacrifício. Ele sabe que o medo dele é real, mas o amor por Muriel é maior do que o trauma de ser abandonado de novo. Pense no episódio da Deusa da Tempestade. Confunde o Coragem com o cachorro perdido dela. Coragem está num labirinto de ossos viciantes, quase cedendo. O que salva é a imagem de Muriel em perigo. O amor dele o liberta do vício e da tentação. A coragem dele não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo que ele sente. Em outro episódio, o computador, ao possuir Muriel e sair pelo mundo fazendo atos corajosos, percebe que o Coragem vai se arriscar repetidamente para salvar quem ele ama. É muito mais corajoso do que qualquer acrobacia. Coragem sacrifica o corpo e a sanidade mental e o conforto repetidamente. O vazio de Coragem não é paisagem do deserto, é a certeza angustiante que ele é o único escudo em um universo que não para de tentar roubá-lo, machucar ou ignorar a única pessoa que o salvou do limbo. Coragem é o herói mais corajoso justamente porque ele enfrenta o vazio da solidão e o perigo de ser ignorado todos os dias de sua vida. Você aguentaria viver no lugar nenhum sabendo que você só pode lutar contra o que o mundo atira na sua porta? Bom, fica aí a ideia. E falando em vazio, eu lembrei do vazio de Bob Esponja. Vou deixar um trecho da teoria do vazio do Bob Esponja aí também pra você poder ver. O vazio de Bob Esponja. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Os episódios antigos de Bob Esponja são estranhamente nostálgicos e ao mesmo tempo bizarros, tanto pelas cores estranhas como pelas histórias macabras que os episódios retratavam. Um exemplo é o Zé do Picadinho, que todo mundo conhece, mas hoje nós vamos falar sobre um fenômeno profundo sobre o Bob Esponja. Eu vou te explicar o que de fato é o vazio desse desenho e desvendar um segredo que estava enterrado há séculos, que ninguém, quando digo absolutamente ninguém, sabia a resposta. E eu vou te revelar esse mistério que você é obrigado a saber no fim do vídeo. Nós vamos dividir esse vídeo em partes. Então presta muita atenção para não perder nada. Começando com o que de fato é o vazio. É aquilo que não tem nada, ou pior, aquele lugar que parece estar vazio, mas que de algum jeito dá a sensação de que algo pode estar te observando. Todo mundo já viveu isso de alguma forma. Pode ter sido voltando sozinho para casa à noite, entrando em um lugar deserto, ou até sem querer, olhando para o mar escuro e percebendo que você não faz ideia do que tem lá dentro. E quando a gente fala de Bob Esponja, esse vazio aparece em dois momentos muito específicos no desenho. Momentos que, se você prestar atenção, quebram completamente o tom leve do desenho. O fundo do mar é por si só um lugar estranho. A gente costuma imaginar o oceano como algo bonito, cheio de vida e cores, mas na verdade, quanto mais fundo você desce, mais silencioso, escuro e hostil ele se torna. E é aí que Bob Esponja vive. Uma pequena cidade chamada Fenda do Biquíni, cercada por quilômetros e quilômetros de nada. Um nada frio, silencioso e que engole a luz. Agora imagina sair dessa bolha e entrar em um lugar ainda mais isolado, ainda mais vazio. Foi isso que aconteceu em um dos episódios mais estranhos e bizarros de Bob Esponja, e é sobre ele que vamos falar agora, a Fenda da Pedra. Primeiramente, vamos entender o que de fato acontece nesse episódio, para depois prosseguirmos para o mistério. Tudo começa com o Patrick e o Bob Esponja saindo tarde do Mundo da Luva, aquele parque famoso que sempre aparece no desenho. Então o ônibus chega para eles voltarem para casa, porém quando eles entram, Bob Esponja esquece de pagar a passagem, e se dá conta que esqueceu a sua carteira. O foda é que ele fica batendo no motorista com seu balão diversas vezes. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não. Patrick, trocado aí? O motorista fica extremamente puto com ele e manda ele se sentar de uma vez. Obrigado, senhor. Tudo. Quando o Patrick pergunta pro Bob Esponja o que é deixando a Fenda do Biquíni, que ele havia visto em uma placa pelo caminho. Ô, Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a Fenda do Biquíni? Onde você viu isso?
Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. Quando do nada, eles descem em um buraco extremamente profundo, mais conhecido como Fenda da Pedra. É nada mais nada menos do que a Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano. Quando eles chegam, o motorista simplesmente expulsa os dois igual cachorro, desse jeito aí. Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. Oh, sei. E o pior é que isso não é nem o ápice do vazio que ainda vai acontecer. Não sei vocês, mas esses episódios passam uma vibe mística. É como se algo nos observasse nesse episódio. Eu sentia isso quando eu era criança e continuo sentindo hoje a mesma sensação, o que nos mostra que isso definitivamente não é normal. Mas, além da parte bizarra do episódio, tem algo que me faz rir até hoje. É uma piada que se encaixa perfeitamente nos dias atuais. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. O Bob Esponja pede para o Patrick esperar ali no ponto enquanto ele compra as passagens de volta para casa. Mas assim que ele vira as costas, algo absurdo acontece. Simplesmente, o motorista pega o Patrick à força, deixando o Bob Esponja para trás. Ele até tenta correr atrás do ônibus, mas não o alcança. Então, Bob Esponja decide esperar pelo ônibus novamente no ponto. Mas é aí que a sacanagem começa. Presta muita atenção nessa parte, porque é aqui que as coisas começam a deixar de ser engraçadas e se transformarem em algo perturbador e bizarro. Simplesmente do nada, vem um vento muito forte, levando o balão do Bob Esponja. Quando do nada aparece um ser estranho e corre na direção do balão dele, fazendo esse barulho estranho pela boca. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? Enquanto ele espera um ônibus, ele começa a sentir fome e decide comprar um doce na máquina de frente ao ponto. Mas por um momento a gente começa a perceber que realmente tem alguém observando ele nas sombras, porque literalmente isso acontece. Espera! Bob Esponja tenta de tudo, o cara até se transforma em um banco, mas sem sucesso. Agora tu se pergunta, como é que os outros motoristas sabem que não devem parar para aquela esponja amarela? O que nos reforça ainda mais a sensação de ter algo ali observando ele na escuridão. Após várias tentativas frustradas, Bob Esponja decide finalmente ir até a estação de ônibus. Porém, quando ele chega lá, ele se depara com uma fila enorme e cheia de criaturas estranhas. E quando enfim, a vez dele chega, o atendente diz que as passagens haviam acabado e que ele teria que esperar até amanhã. O Bob fica puto e diz que só sai dali com a passagem em mãos. Até que isso acontece. Espera, eu ainda não terminei! Você está me ouvindo? Exijo que é uma escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos, não vai parecer tão escuro. Então, com medo desses barulhos estranhos, ele sai correndo, mas quando percebe, era apenas aquele peixe estranho que ele tinha visto mais cedo. Ele recuperou o balão do Bob Esponja, mas antes que o Bob perceba, ele o amarra na sua mão, fazendo ele voltar para a superfície e assim o episódio acaba. Mas o estranho é que esse episódio não teve uma pitada de humor como todos, e muito menos seu final terminou sem nenhuma explicação. Ou seja, tinha algo bizarro escondido nesse episódio. E é isso que vamos entender no próximo da lista.